meu nome é Isabela de Souza Oliveira, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, no PEN. Hoje venho apresentar um trabalho em Melocactus violáceos pifeife, subespécie violáceos da família Cactaceae, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, uma caracterização populacional. O gênero Melocactus ele possui 38 espécies e 23 delas ocorrem no Brasil, e 21 são endêmicas aqui do país. O Brasil ele representa o terceiro centro de diversidade de cactáceas no mundo, ficando atrás apenas do México, que ocupa o primeiro lugar, da Bolívia e do Peru, que dividem o segundo lugar. Esse gênero ele possui uma estrutura globosa, que se divide em cladódio, que é a parte vegetativa da planta, e cefálio, que representa a parte reprodutiva. Esse cefálio é onde se desenvolvem as flores e os frutos, e ele pode levar até 10 anos para se desenvolver completamente em plantas maiores. Os frutos, eles se desenvolvem dentro dessa estrutura, e quando maduros, eles se expõem no ápice da planta, tornando-se disponíveis para animais como lagartos tropiduros, beija-flores, formigas e outros animais de pequeno porte. Melocactus violáceos é uma espécie endêmica do Brasil. Ela é exclusiva de restinga e dunas fluviais e possui 3 subespécies, que são elas margaritáceos, ritere e violáceos. Essa espécie ela possui uma reprodução exclusiva por sementes. Ela não é capaz de se reproduzir por brotamento, como a maioria dos cactos. E essas características reprodutivas, somadas ao seu longo ciclo de vida e as constantes ameaças ao seu habitat, contribuem para que esta e outras 15 espécies do gênero estejam classificadas como vulnerável pela lista vermelha de flora ameaçada de extinção. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi compreender como se dá o crescimento de Melocactus violáceos nas condições em que eles se encontram dentro do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Aqui algumas fotos feitas em campo. Aqui uma foto representando o ciclo de vida dessa planta, que vai desde o fruto até a formação do cefálio, a fase reprodutiva e a fase senescente. O trabalho ele foi executado dentro das imediações do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Nós selecionamos 3 áreas dentro do município de Quissamã, sendo elas uma área próxima à Praia do Visgueiro e 2 áreas atrás da Lagoa de Piripiri, que nós vamos chamar de Piripiri 1 e Piripiri 2. Cada área possui 10 hectares e foram estabelecidas 10 parcelas de 1 hectare em cada área, totalizando 30 parcelas e 30 hectares. Nessas parcelas foi realizado um censo de indivíduos e todos os indivíduos foram contados e georreferenciados. Foram obtidas medidas morfométricas de diâmetro e altura do cladódio e diâmetro e altura do cefálio. Os indivíduos também foram classificados quanto aos estágios de vida, se eram jovem, sem cefálio, adulto com cefálio ou senescente, e também foram classificados quanto ao microambiente em que se encontravam, se eles estavam em solo exposto, recebendo luz solar por todo o dia, ou se eles estavam próximos suficientes da moita para se beneficiarem da sombra e da matéria orgânica. Todas as análises estatísticas desse trabalho foram feitas utilizando o programa RStudio. Aqui uma foto para ilustrar as 3 áreas. Em relação ao censo, nós contabilizamos ao todo 3.119 indivíduos, sendo a área do Visgueiro a que apresentou a maior concentração, 2.733, seguida de Piripiri 2, com 198, e Piripiri 1, com 189. A densidade na área do Visgueiro também foi maior em comparação com as outras 2 áreas, sendo ela de 273 indivíduos por hectare, 20 indivíduos por hectare em Piripiri 2 e 19 em Piripiri 1. O estágio de vida jovem foi o mais abundante nas 3 áreas, seguido do adulto e do senescente. Em relação ao microambiente, o microambiente de sol, ele foi o que apresentou a maior concentração de indivíduos. Em relação às áreas analisadas separadamente, a área do Visgueiro também apresentou a maior quantidade de indivíduos em sol, e a área do Piripiri 2 também. Porém, a área de Piripiri 1, nós encontramos a maioria dos indivíduos em microambiente de sombra. Os 67 indivíduos não tiveram seus microambientes identificados, pois eles já estavam senescentes e soltos no solo. Então, não era possível afirmar em qual microambiente eles se desenvolveram.
Na morfometria comparando os microambientes, realizamos um teste de Mann-Whitney comparando as medidas morfométricas entre os microambientes de sol e sombra. Nessa análise, nós utilizamos todos os dados das 3 áreas como uma única amostra, e nós observamos que nas 4 medidas morfométricas houveram diferenças significativas. E nessa tabela descritiva, nós podemos ver aonde estava essa diferença. Então, aqui no microambiente de sombra, observa-se que ele apresentou os maiores valores de mediana. E aqui no Blogspot pode-se observar com mais clareza a diferença desses 2 microambientes, sendo a posição de sombra, o microambiente de sombra, o que apresentou os maiores valores. Em relação à morfometria comparando entre as áreas, nós realizamos um teste de Kruskal-Wallis, tivemos uma diferença significativa entre essas áreas. E através de um teste pós-hoc de Dunn, pôde-se ver aonde estavam essas diferenças. Então, para Declade, nós vimos que o visgueiro ele foi diferente das 2 áreas, tanto de P1 como de P2. Isso também se repetiu para a altura do cladódio e para o diâmetro do cefálio. Porém, na altura do cefálio, o visgueiro ele foi diferente de P1, mas não foi diferente de P2. E a área de piripiri 1 foi diferente da área de piripiri 2. E na tabela 5, com os dados descritivos do teste de Dunn, ela nos mostra que a área de P1 foi a que apresentou os maiores valores para a mediana. E aqui no Blogspot, nós observamos com mais clareza o mesmo resultado. Em relação à distribuição por classe de tamanho, esse é um gráfico de diâmetro do cladódio de indivíduos jovens e adultos foram distribuídos por classes de tamanho. Aqui nós observamos que há uma menor quantidade de indivíduos com um diâmetro até 20 milímetros e um salto a partir desse valor. E isso pode ser explicado devido à sensibilidade que as sementes possuem em relação à luz. Segundo a literatura, a escuridão, ela afeta positivamente a germinação. Então, considerando que o solo da restinga é arenoso, a gente acredita que esses indivíduos menores, eles se encontram a alguns centímetros de profundidade, porque como a semente, ela possui de 1 a 2 milímetros, ela é facilmente soterrada, e à medida que eles vão ganhando tamanho, eles se tornam mais aparentes no solo. A partir de 60 milímetros, nós observamos uma queda na quantidade desses indivíduos. Isso pode ser porque eles estão virando adultos? Não, porque no gráfico dos adultos nós não observamos a mesma quantidade, ou uma quantidade parecida para essa classe de diâmetro. Isso aqui também pode ser pelo gargalo que esse estágio de vida jovem sofre, principalmente nos estágios pós-germinativos, pois essas plantas, elas se desenvolvem em condições muito específicas de temperatura e umidade. Então, qualquer mudança local pode interferir na sobrevivência desses indivíduos. Isso já foi relatado por Hughes em um trabalho em 2011. Ele observou que de 10 mil sementes germinadas de melocactos, apenas uma chega à fase adulta. As populações de melocactos no parque são compostas em sua maioria por indivíduos jovens. É muito importante que esses indivíduos cheguem à fase adulta, porque considerando que os adultos atuais, eles vão entrar no estágio de senescência, é necessário que um número de jovens que atinjam essa fase adulta para que consigam fazer a manutenção dessa população e ela não deixe de existir. Então, a conclusão desse trabalho foi que as populações de melocactos violáceos, elas são compostas basicamente por indivíduos jovens, que os maiores indivíduos, eles estão nas posições favorecidas pela sombra e pela matéria orgânica. Então, a gente acredita que o microambiente de sombra, ele possibilita que esses indivíduos se desenvolvam melhor, permaneçam ali naquele ambiente por mais tempo, e a altura e o diâmetro do cefálio, eles podem estar relacionados com essas condições ambientais locais e também com o tempo de vida dos indivíduos. Então, como o cladódio, ele cessa seu crescimento, a altura e o diâmetro do cefálio, ela pode indicar que ele é mais velho, quando ele tem essas estruturas maiores. A densidade de indivíduos na área do visgueiro, ela sugere uma maior capacidade de recrutamento, assim como os atributos populacionais e as medidas morfométricas sugerem que a área de piripiri 1, ela possui essas condições
favoráveis para a permanência e crescimento dos indivíduos. Por fim, Melocactus violáceos não possuem um habitat preferencial dentro do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba. Bom, esse foi o meu trabalho. Muito obrigada.